Se vocês tiverem aí um papel para anotar ou depois, né, pega de novo para assistir, porque a gente vai fazer que nem as outras lives que a gente fez de comparar a bênção de Moisés e a bênção de Jacó. E geralmente quando a gente vê, né, a palavra e lê sobre Deus estender as bênçãos de até 1000 gerações, né, sobre a vida do justo, a gente só leva para o lado de coisas boas, né, de prosperidade, no sentido de tudo ir bem, né? Só que as bênçãos, elas dizem respeito também a palavras que o Senhor determina, né, sobre uma vida. E a gente hoje em dia fala muito sobre legado, né? A gente fala muito sobre as pessoas passarem o legado para os filhos e para os filhos dos filhos, mas isso é algo que vem do Senhor, na verdade, né? Algo que Deus estabeleceu. Ele determina bênçãos que, na verdade, são direções, são palavras, são promessas que se estendem de geração em geração. Sobre o povo de Israel tá a aliança, né? Ele prometeu que ele sempre seria Deus dos descendentes de Abraão. Sobre nós está a aliança com Jesus, que ele prometeu que nos daria a coroa de vida eterna. Mas quando nós, né, que somos gentios, recebemos Jesus e confessamos e entregamos a nossa vida e recebemos a vida nova e vivemos agora como uma nação eleita e separada para Ele, as palavras que o Senhor determina na nossa vida, elas não vão parar na gente também. Elas vão continuar se cumprindo na vida dos nossos filhos e dos filhos dos filhos. E isso deve trazer sobre nós até um certo temor, né? De se caminhar realmente debaixo da palavra de Deus, debaixo da reta justiça, para ver essas coisas acontecendo e não permitir que haja uma mancha ou que haja uma distorção, né, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, ou um desvio, né? Mas que aquilo que Deus quer fazer através de nós realmente aconteça. Oi, Inês, tudo bem? Então vamos lá, a gente vai começar com esse coração, né, entendendo que toda a palavra, as bênçãos que Moisés está trazendo diante dos filhos dele, já são, na verdade, não só em relação a uma bênção que é pro filho em si, pro filho individualmente, mas são coisas que estão sendo profetizadas sobre a vida dele, que vão cair sobre os seus descendentes. E depois o Moisés também, né? Ele traz a bênção sobre a tribo de Israel, aquela geração ali que estava entrando na terra de Canaã, mas também profecias que iam se cumprir ao longo da história do povo de Israel e se cumpririam com Jesus e continuariam se cumprindo até que o Senhor faça, né, o novo céu e a nova terra e toda a promessa, toda a profecia que a gente vê nas Escrituras vão se cumprir completamente. Então vamos ler a respeito de Gade primeiro e aí a gente vai continuando. A minha internet tá oscilando para vocês ou tá tudo certo aí? Tá travando ou não? Espero que não. Enfim, eu vou falando aqui, por favor, qualquer coisa, se a internet não estiver boa, me dá um toque que eu vejo se eu dou um jeito aqui. Então vamos falar sobre Gade primeiro. Gade, ele é o 7º filho de Jacó, né? E em Gênesis 30, a gente tem o nascimento dele sendo relatado ali. E ele é filho da serva de Lia, né, a Zilpa, naquela briga lá entre as irmãs, né, entre Lia e a... Ai, meu Deus, esqueci o nome da moça, Raquel. Elas acabavam dando as suas servas para o seu marido se deitar, porque virou uma briga de quem tem mais filho, né? Quem dá mais filho para Jacó. E aí a Zilpa, que é serva então de Lia, deu a Jacó um filho. E disse Lia
a afortunada e lhe chamou Gade. Gade, em hebraico, né, que seria Gad, significa sorte, boa sorte. Gade, ele foi uma das tribos que se uniu a Ruben, né? Foi Gade, meia tribo de Manassés e Ruben que se uniram e conversaram com Moisés, combinaram com ele de ocuparem as terras que estão antes, né, do Jordão, antes de chegar na terra de Canaã, as terras de Seom e de Og, se não me engano, são esses nomes. Eu sempre confundo com os nomes dos reis que estavam lá. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Seom e Og, isso mesmo. E eles quiseram ocupar essas terras que eles tinham, né, lutado contra o povo que ocupava ali e tomado posse. E aquela terra era boa para cuidar do gado deles, e eles combinaram com Moisés de ficar ali. E no início Moisés não gostou muito, achando que aquilo ia corromper, mas eles combinaram, corrompeu o restante das tribos, né? A gente começou nosso estudo de Deuteronômio falando a respeito dessas guerras, inclusive, e eu até comentei sobre isso em uma das aulas, e Moisés ele questionou porque ele ficou preocupado dessas três tribos, das 2,5 tribos, acabarem corrompendo o coração das outras tribos, né? Colocando neles o desejo de não avançar e não tomar posse da promessa. E aí eles combinaram que eles iam junto com Moisés e junto com as tribos, e eles iam à frente para tomar posse, né, para ocupar todo o território que Deus tinha entregue para eles, e que eles não voltariam para casa antes de que todos os seus irmãos, né, as tribos, estivessem com a sua herança ali, a sua porção. Então, as promessas que foram dadas para Ruben, a gente viu que estão ligadas a isso, e as promessas de Gade também. Antes, né, de Moisés dar a bênção, a gente vai ler a bênção de Jacó, que aconteceu, né, quando só era o Gad, não tinha os seus descendentes ainda, né, não tinha esse povo todo. Inclusive lá em Números, no capítulo 26, a gente vê no censo, né, que no segundo censo os homens de Gade, eles totalizavam 40.500 só para guerra, né? Só para ser os que iam na linha de frente lá, ocupar as terras de Canaã. E aí Jacó, no Gênesis 49, se você quiser abrir a sua Bíblia e comparar, né? Acompanhar, Gênesis 49 estão as promessas, as bênçãos de Jacó para os seus 12 filhos. E em Deuteronômio, no capítulo 33, estão as bênçãos de Moisés para as tribos, que são descendentes desses filhos, tá? E aí lá no versículo 19 do capítulo 49 de Gênesis diz: uma tropa irá pressioná-lo, mas ele irá pressioná-los. E aí o que isso quer dizer? Gade se uniu, né, à tribo de Ruben, naquele compromisso que eu estava contando para vocês agora, introduzindo, e as suas famílias e as suas posses estavam lá na terra da Transjordânia. Eles ficaram ocupando ali enquanto eles foram junto com as outras tribos, né? Os homens foram junto com as tribos, mas as mulheres, as crianças, o gado, todos os seus bens ficaram nas cidades que eles construíram ali nesse território da Transjordânia. Estes homens, né, que pertencem a Gade, né, Gade, na verdade, estaria rodeado de nações inimigas quando eles voltassem, né, das conquistas da terra de Canaã, porque Deus ele entregou o território de Canaã e ordenou que se limpasse toda a terra. Mas essas 2,5 tribos estavam na Transjordânia, à margem leste do Rio Jordão, e eles iam estar próximos da região da Mesopotâmia, da Arábia, né? Então, eles estariam fazendo fronteira com nações idólatras, nações que eram nações inimigas do povo de Israel. E esses homens, né, das nações adversárias, eles perseguiriam
a tribo de Gade, ou o território de Gade, mas Moisés já estava declarando, né, que eles iriam prevalecer, eles seriam fortes heróis de guerra. E aí vamos ver o que Moisés fala agora para esses descendentes que ocupariam essa terra, né, e que ficariam ali junto com, fazendo, né, fronteira ali com o Rio Jordão. Lá no versículo 20 e 21 agora, de Deuteronômio 33, de Gade disse: Bendito seja aquele que engrandeceu Gade. Aqui Moisés está se referindo ao Senhor, né? Bendito seja o Senhor que engrandeceu Gade. Ele habita como uma leoa, rasga o braço, sim, o alto da cabeça. Ele providenciou a primeira parte para si mesmo, pois ali estava reservada a porção da Torá. Ele veio com as cabeças do povo. Ele executou a justiça do Senhor, suas ordenanças com Israel. Então, quando Gade vai para a guerra, ele foi abençoado por Moisés para ter força em batalha. E os homens, eles eram justos e cumpriam com a palavra dada a Moisés, indo à frente com Rúben, então eles estavam honrando, né, o compromisso que eles tinham feito. E Moisés desculpa a tribo por escolher uma porção fora da terra de Canaã. Por isso que ele fala, ele providenciou a primeira parte para si mesmo, pois ali estava reservada a porção da Torá. Mas depois ele fala, ele veio com as cabeças do povo. Ele executou a justiça do Senhor, suas ordenanças com Israel. Então Deus tinha ordenado que todas as tribos, né, ocupassem a terra de Canaã e eles estavam obedecendo essa ordenança. E aí Moisés ele está trazendo uma bênção, né, para proteger e para cobrir a vida dos homens de Gade enquanto eles estavam lá batalhando, lutando, né, para a ocupação da terra de Canaã para os seus irmãos, as tribos, né, também descendentes de Jacó. E agora vamos falar sobre Aser. Aser, que no hebraico seria Asher, e que vem de Ashre, que significa afortunado. Aser também é filho de Zilpa, ele também é filho da escrava, né, a serva de Lia. E em Josué, no capítulo 19, deixa eu pegar aqui, a gente lê, as tribos, né, são relatadas as cidades e a herança de cada tribo no livro de Josué, só que ele dá as regiões, né, e como são nomes para nós que são muito fora, né, do nosso conhecimento, né, do nosso no estudo de geografia, eu recomendo que vocês, quando fossem ler essas repartições de herança, procurassem no Google o mapa, para vocês entenderem a localização, onde eles estão, que territórios eles ocuparam, porque isso traz uma ilustração e a leitura não fica tão chata, né? Porque aqui você fica vendo um monte de nome, ó. Saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. Eu estou lendo no versículo 24 de Josué, capítulo 19. O seu território incluía Eucate, Ali, Beten, Aksaf, Alamaleque, Amad e Mizal, e tocava o Carmelo para o ocidente e Sior-Libnate. Volvendo-se para o nascente do sol, Bet-Dagon tocava Zebulon e o vale de Ifta, El ao norte de Bet-Meque e de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda. Hebron, Reobe, Amon e Caná até a grande Sidom. Voltava o limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro, então tornava a Ossa para terminar no mar, na região de Aksibe. Também Umá, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com suas aldeias. Então, você vai lendo isso daqui, você não entende nada, né? Mas eu vou tentar traduzir o que está escrito. Na verdade, a tribo de Aser, ela ocupava a região ao norte, né, da terra de Canaã, próxima ao mar. E ela fazia fronteira com Sidom, que era a terra dos fenícios, que a gente já viu, né, quando fala sobre Zebulon e suas saídas marítimas, eles iam fazer negócios com Sidom.
e faz fronteira com Naftali, que a gente vai ver daqui a pouquinho a importância, né, do território dessa tribo. Mas Aser, ele fazia parte do acampamento de Dan. Lembra que eu já expliquei, né, que cada grupo de 3 tribos ocupava um lado do tabernáculo, que era a grande congregação ali no deserto. O arraial, ele era organizado assim: o templo do Senhor, né, o tabernáculo, a tenda que tinha o Santo dos Santos, a arca da aliança com a tábua, as 2 tábuas e o bordão de Arão e o recipiente lá, né, com o maná guardado na medida do homer. Ele ficava no centro, e aí as 12 tribos ficavam separadas, né, divididas em 4 grupos de 3, e elas se posicionavam ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste da tenda. Então elas ficavam ao entorno do tabernáculo. E aí Aser e Dan faziam parte do mesmo grupo. E a gente já leu sobre Dan, inclusive sobre Dan tem uma profecia, né, que o anticristo virá de Dan. Depois assiste a aula anterior para você não esquecer, né, não perder aquelas informações. E aí Jacó, ele dá a seguinte bênção sobre Aser: de Aser seu pão será gordo, ele produzirá iguarias reais. Então, a promessa aqui é que Aser produzirá ricos frutos em sua terra, muitas oliveiras crescerão em sua porção, o azeite fluirá como água, suprirá óleo para toda a terra de Israel e para o serviço da casa do Senhor. Então, a grande quantidade de oliveiras, né, era mais concentrada ali no território de Aser. E aí Moisés, ele também traz uma bênção que é um pouquinho maior, não, um pouquinho menor. Eu aqui copiei aqui o fim da promessa, da profecia, né, da bênção, na verdade, sobre as tribos, e a gente vai falar disso só no último dia. Mas lá no versículo 24, a partir do 24, diz: de Aser ele disse: bendito seja Aser com filhos, que ele seja aceitável para seus irmãos. Deixe-o mergulhar seu pé no óleo, que seria o azeite, e suas barras serão de ferro e latão, ou bronze, depende da tradução. Como seus dias, assim será a sua força. Aqui parece poético, né? Aí a gente vai pesquisar na cultura judaica para entender melhor sobre as bênçãos, né? E aí a explicação é o seguinte: quando Moisés diz, bendito seja Aser com filhos, as filhas da tribo de Aser eram mulheres muito belas, eram mulheres consideradas muito belas e mulheres que conservavam a sua beleza até na velhice. E elas foram casadas com muitos homens sacerdotes e homens de classe social alta, de homens de influência na terra de Israel, de outras tribos, né? Porque os sacerdotes são levitas, inclusive. E aí, o que ele está dizendo, então, é que os filhos de Aser, né, seriam unidos teriam as filhas, né, gerariam filhos para outras tribos, né, para a tribo dos levitas, que seriam os sacerdotes, e para homens de alta posição. Então ele está trazendo bênção sobre, na verdade, as mulheres, né, e aos seus filhos. Que ele seja aceitável para seus irmãos. E por que isso? Porque as tribos viam com maus olhos a tribo de Aser, porque Aser, ele anunciou que Ruben tinha bagunçado o leito de Jacó. Aquela história que a gente já viu que Ruben não traiu o pai, né, não cometeu um adultério com a sua serva Bilá, mas ele bagunçou o leito do pai, e isso trouxe a profanação e o pecado sobre ele. E na cultura judaica, eles, oralmente, né, eles têm essa tradição de dizer que o Aser foi quem anunciou para os outros irmãos na época que o irmão tinha feito isso na tenda de Bilá. E aí ele era mal visto, né, pelos outros irmãos, e isso passou de direção. Então Moisés estava trazendo
uma bênção para que ele fosse aceito pelos seus irmãos. E aí depois, por fim, ele fala, deixe-o mergulhar o seu pé no azeite. Então ele estava aqui já mostrando, né, que a terra seria próspera na produção do azeite, do óleo. E ele fala sobre o trabalho, né? Porque quando ele diz, como seus dias, assim será a sua força, é porque a região, né, onde Acer se localizava era uma região montanhosa que produzia muitos metais, e principalmente o ferro e o cobre. E o trabalho de escavar ferro e cobre, ele envelhece precocemente os homens, né? Então, Moisés estava abençoando para que eles mantivessem o seu vigor e a sua força até na velhice. E existia um ditado, né, que os judeus falam, que dizia-se das mulheres de Aser, que uma mulher idosa da tribo era tão forte e bela como uma jovem das outras tribos. Aí agora vamos ver sobre Naftali. Naftali era filho da serva Bila, que é a serva de Raquel, né, que ficou cuidando de José e de Benjamim depois que Raquel morreu no parto. E em Gênesis 30, antes, né, desse acontecimento, a Raquel estava lá lutando com a Lia pela atenção do Jacó, dando filhos, né? Raquel era ainda estéril e deu a Bila para Jacó se deitar. E a Bila concebeu de Raquel e deu à luz o segundo filho a Jacó. E disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei... Peraí, que eu não tô entendendo minha letra. Para variar, eu sempre dou uma bugada, né? Peraí. E logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Naftali significa minha luta. E aí Jacó trouxe a seguinte bênção para Naftali. Naftali é uma corça solta. Ele profere palavras formosas e divulga boas notícias. Já Moisés fala o seguinte de Naftali. Naftali, ele diz, Naftali satisfeito com favor, cheio com a bênção do Senhor, possua o oeste e o sul. As primeiras 3 letras dessa bênção de Moisés para Naftali, que seria no hebraico, né? E eu não anotei aqui as letras, mas essas primeiras letras que estão ali na escrita, elas se referem à ligeireza de Naftali. Naftali era veloz como águia em cumprir as ordens de Deus. Foi de Naftali que saiu os mensageiros, a grande maioria dos mensageiros saíram de Naftali, eles eram rápidos, ágeis para levar as notícias. Lembrem-se que naquela época não existia e-mail, né? Não existia internet, então eram os homens que se deslocavam com as notícias. E o interessante é que para Jacó, Deus ele deu uma visão que vai além daquele tempo, né? Já diz respeito, inclusive, ao tempo de Jesus. Por quê? Quando ele diz que Naftali é uma corça, ele está comparando uma gazela e ele fala, né, que ele profere palavras formosas e divulga boas notícias. Então presta bem atenção agora. Porque os frutos pertencentes a Naftali amadurecerão mais rápido que em qualquer outro lugar. O próprio Naftali, depois alguns de suas tribos, serão ligeiros e rápidos como a corça para enviar as mensagens ágeis e as notícias a qualquer lugar. E a região de Naftali é exatamente a região onde está o território, as cidades da Galileia, as cidades que estão ali onde foram feitos os batismos no Rio Jordão. E Jesus caminhou muito pela região de Naftali, trazendo as boas novas, as boas notícias para o povo de Israel. E aí, Dan, boa noite. Então, Jacó estava recebendo, na verdade, né, quando ele fala que
Naftali é uma corça solta e divulga as boas notícias, ele já estava tendo visão do Messias, né, ali anunciando e trazendo as palavras de Deus, né, as promessas de Deus para Israel, numa época em que eles estavam precisando de boas notícias, né? Porque a gente sabe a história toda, né, que aconteceu com Israel. O território norte foi um território muito é, como que se fala, corrompido pela prostituição cultural, pela dureza do coração dos homens, né, das tribos que ocupavam o reino norte. E Naftali foi a primeira tribo que foi ocupada pelo rei da Síria. Então foi a miscigenação começou a acontecer muito ali primeiro, né? E a destruição. E Jesus, né, quando a gente vai lá para Mateus 14, você vai ter vários relatos. Ele acalmou a tempestade, né? No livro de Mateus a gente tem muitos relatos de Jesus operando na Galileia, no Mar da Galileia, e o Mar da Galileia faz fronteira ali com o território de Naftali. Na verdade é o Mar da Galileia, não é nem o Rio Jordão em si. Deve ter um pouco do Rio Jordão ali, agora eu preciso do mapa para não falar bobagem, mas eu acredito que sim, né? Ele acalmou a tempestade, ele andou sobre as águas, ele multiplicou peixes e pães nesse território de Naftali, ele ensinou a maioria das suas parábolas à multidão ali naquela região, e Naftali, junto com Asser, fazia parte do acampamento de Dan. Lá em 1 Reis 15:20 é que você vai ver sobre a tribo ter sido invadida pelo rei da Síria, ser a primeira tribo invadida. Naftali deriva de tefilá, que significa prece. E essa região, né, oriental da Galileia, era uma planície fértil. Era onde era conhecida como o Jardim da Palestina. E por isso que a gente vê lá sobre os frutos pertencentes a Naftali que amadureceriam mais rápido, né? Que isso é algo que é uma explicação dos rabinos sobre a profecia de Jacó sobre Naftali. Mas o mais importante sobre essa promessa é o lance das boas notícias, né? A tribo tinha como característica os homens serem os mensageiros, mas você vê aquilo que eu falei no início, né? Sobre legado, sobre a promessa de Deus, ela não ser referente somente a uma pessoa, a um homem, mas ela ser referente às suas gerações, né, aos descendentes que vêm a partir dele. E Deus, ele abençoou o território de Naftali, colocando ali as boas novas sendo anunciadas pelo seu filho, por Jesus Cristo. Agora vamos para Benjamim, que é a última tribo de hoje, e aí a gente encerra o estudo de hoje, e eu acho que eu estou pensando na segunda em voltar, ao invés de esperar até sexta, já vir na segunda às 8 de novo e terminar pelo menos com as tribos e na sexta encerrar. Vamos ver se dá certo. Mas então Benjamim, né? Benjamim no hebraico seria Benjamim. Ben significa filho e Yamin significa mão. Esse filho de Raquel foi gerado quando ela morreu no parto, né? E a tradução de Benjamim é filho da felicidade. Ela tinha dado outro nome, né? E Jacó mudou para filho da felicidade. Benjamim, né? Como ele foi abençoado por Jacó. Benjamim é um lobo voraz. De manhã ele vai devorar a presa, à noite ele vai dividir o despojo. E Moisés abençoou da seguinte forma: de Benjamim ele disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. A tribo de Benjamim, ela permanece parte do reino de Judá, né? O reino sul, ele era composto pelo território da tribo de Judá e pelo território da tribo de Benjamim. É muito comum as pessoas confundirem e acharem que Jerusalém pertencia à tribo de Judá. Mas Jerusalém, a cidade onde está o templo do Senhor, ela está no território de Benjamim. Depois vocês vão lá e abram no Google o mapa e vocês vão ver que Benjamim fica ao sul de Judá e a terra, a cidade de Jerusalém está bem no território. Por isso que no início ele fala: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Porque o altar e o santo dos santos,
estariam construídos nesse território. Então, a cidade, né, o território de Benjamim era abençoado pelo Senhor, a presença do Senhor estava ali. E a tribo de Benjamim, ela permaneceu com Judá, né, com a tribo de Judá, que era da onde vem o rei de Israel, né, o rei Davi. E eles lutaram em favor dos reis, né, das descendentes de Davi. Eles lutaram junto com Asa, com Josafá, com Ezequias. Quando você vai lendo lá nos livros de Reis e Crônicas, né, você tem lá a união de Benjamim com a tribo de Judá, se protegendo, né, das investidas dos inimigos, inclusive às vezes até do Reino Norte, né, porque eles tiveram conflitos também. A bênção de Moisés foi para que destruíssem os inimigos e morassem em segurança. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. A finzinho da profecia de Moisés é isso. A glória de Deus habitava no templo, no território benjamita, e Benjamim fez parte do Reino Sul e depois da província persa, né? Quando a Babilônia invadiu e destruiu o templo de Jerusalém, eles tomaram a região e transformaram a região na província deles, né? Uma província da Babilônia. Agora vamos para mais uma coisa aqui a respeito, né, da profecia que Benjamim recebe a partir de Jacó. Ele está dando ali para o filho, né? Só para o filho, mas isso se estende de geração em geração. Benjamim é um lobo voraz. De manhã ele vai devorar a presa, à noite ele vai dividir o despojo. Por que Jacó comparou Benjamim a um lobo? O lobo tem uma galera entrando que você convidou, Dan? Bem-vindos! Gente, eu não fico muito lendo as mensagens quando eu tô explicando, mas depois a gente abre para dúvidas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, pode ir mandando aí, e aí depois a gente esclarece. Por quê que ele chamou então Jacó de lobo? Porque o lobo ele tem uma característica diferente de um leão. O lobo, quando ele ataca uma presa, ele não fica comendo, né, da carne da presa ali aonde ele atacou. Ele pega um pedaço da carne e ele foge, ele sai. Já o leão, ele não tem medo, né? Ele não tem temor. Ele abocanha, come ali e ele fica ali diante da presa. Então, o que vocês precisam se lembrar é que o rei Saul, que antecedeu o trono de Davi, ele era benjamita. E ele abocanhou a carne, né? Só que ele não permaneceu ali. Ele foi, na verdade, ele perdeu a unção por conta do coração rebelde que ele tinha. E Deus ungiu a Davi, que é da tribo de Judá e que é comparada ao leão. E o reinado, né, de Davi, ele é perpétuo, porque Jesus ele reina para sempre e ele vem da linhagem de Davi. Que mais aqui? Quando Salomão ele estava para construir o templo, as tribos começaram a brigar entre si, mas o Senhor abençoou a porção de Benjamim, que é onde está o território, né, de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, inclusive. E Benjamim, ele não tinha participado da venda do irmão José, né? Todas as tribos participaram da venda do irmão José e José foi muito importante porque se não fosse José, não existiria nenhuma tribo, porque Deus, ele levantou José como governador do Egito para guardar os filhos de Jacó, né? Os 70 homens que entraram ali na terra do Egito para se proteger da fome que durou durante 7 anos sobre a terra. Foi uma fome que não assolou só um território, mas assolou toda a terra. E a partir dessa obediência de José ali, né, de ouvir o Senhor através de um sonho e de permanecer em obediência, né, caminhando em retidão e integridade, mesmo sendo, né, perseguido pelos irmãos e vendido como escravo e depois caluniado pela mulher do Potifar, né, foi preso, ele permaneceu íntegro.
ele permaneceu agindo em integridade, e isso trouxe bênção sobre todos os descendentes de Jacó. E então Deus abençoa Benjamim, porque Benjamim foi o único que não participou da maracutaia lá dos irmãos para tentar tirar a vida de José. Voltei? Voltei, né? Essa tribo, ela foi quase extinta, vou repetir porque eu não sei se vocês perderam. Essa tribo, ela foi quase extinta na era de Juízes, porque naquele tempo eles se afastaram muito, né, dos preceitos do Senhor, eles andavam segundo os próprios desígnios, conforme a própria mente, né, eles faziam aquilo que eles consideravam justo, e foi um grupo de benjamitas que atacou a concubina de um levita e que estuprou ela, violentou ela de tal forma que a mulher veio a morrer, e o levita, né, repartiu os membros dela e distribuiu por todas as tribos para saberem o que tinha acontecido. E aí eles pelejaram contra os benjamitas, eles quase foram extintos por um breve tempo. Não um breve tempo, mas por uma geração, os benjamitas não tiveram esposas, né? A tribo deles foi quase totalmente extinta, filhos, mulheres, todos foram mortos, os homens, grande maioria dos homens, e a pouca parcela que sobrou, ela quase que ficou excluída do restante das tribos, porque os pais, né, que eram das outras 11 tribos, não queriam casar suas filhas, nem os seus filhos com os descendentes de Benjamim. E aí, por um tempo, eles ficaram, e depois, até numa aula aí que eu dei lá no Telegram, quem acompanhou lembra dessa história, que eles combinaram, né, com os benjamitas deles participarem de uma solenidade que acontecia sempre no dia da colheita, que as meninas ficavam dançando sobre os campos, né? E para serem raptadas, as que não tinham casado ainda. Então, elas estavam ali por livre e espontânea vontade, né? Muita gente acha que elas foram raptadas, coitadinhas, mas elas se colocavam para ser raptadas para poder casar. Eram as encalhadas que precisavam casar. E aí os benjamitas, eles aproveitaram essa situação para terem as suas esposas, e a tribo não foi extinta por causa disso. Segundo alguns comentários rabínicos que eu fui atrás, tanto em Gênesis como em Juízes, os dois livros eles terminam com histórias de Benjamim afastado a um grupo maior. Então, em Gênesis, né, Benjamim estava afastado dos 10 irmãos que estavam tramando contra José, e em Juízes, né, eles estão afastados por conta da consequência do erro deles, né, do que eles cometeram. E existe um juiz que é benjamita, que governou, né, julgou nessa era de Juízes, que é Eude. Era um homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Lá em Juízes 3, do versículo 15 a 33, você vai ter a história dele. E também Saulo, ele era benjamita. Em Atos 11:11, quando ele se apresenta da tribo de Benjamim. Então, há homens importantes nessa tribo, é um território importante, né? A gente, quando lê a palavra, a gente tem que ler com um olhar mais de estudo, para entender as profecias, para entender comportamentos, para entender textos, né, que parecem só poéticos e que na verdade têm profundidade e revelação. E o mapa, né, como eu falei no início, quando vocês forem ler Josué, que vocês veem lá as heranças ou essas promessas, né, essas bênçãos, estejam com o mapa, porque daí vocês vão localizando. Até quando vocês vão ler a respeito da trajetória de Jesus, né, de tudo que ele fez, quando você está com o mapa, você entende melhor o porquê que Jesus estava em determinadas regiões, e isso faz você se lembrar do que você já leu, inclusive, né? Porque a gente não pode se esquecer qual que é o papel de Jesus. Não é somente da salvação. A salvação é o principal, é o mais importante, e é o que a gente precisa ter firme no nosso coração, que ele veio para cumprir, né, com a palavra do Senhor, morrer como um cordeiro de Deus, para expiar os nossos pecados e para nos dar a vida eterna, e a gente precisa confessar
para receber a vida nova, mas ele também veio para restaurar Israel, ele veio para reunir o povo de Deus. Primeira coisa que ele veio fazer na sua primeira vinda foi anunciar as boas novas que a gente viu, né? Que existe a profecia até sobre Naftali que Jacó traz, e ele veio para cumprir toda a promessa que está na lei, nos Salmos e no livro dos profetas. Então, quando você tem um mapa, você consegue trazer uma visão, né, uma figura e uma ilustração, e você consegue entender melhor algumas coisas que estão descritas ali. É muito importante isso. E não se esqueça, né, do que eu falei no início aqui, como muita gente entrou depois, eu vou encerrar falando isso novamente. Quando a gente lê sobre bênção, quando a gente lê sobre bênção, a gente não está lendo a respeito só de coisas boas que vão acontecer, porque geralmente a gente associa a bênção só a isso. A bênção é Deus vai fazer eu ser feliz, a minha vida vai ter paz e vou ter muitos filhos, vou casar, né? Porque essa é o conceito de bênção que as pessoas carregam, vou ser bem-sucedido. Mas, na verdade, quando Deus ele declara uma bênção através de Jacó, através de Moisés, que são profetas, ele está trazendo palavras, né? Ele está determinando palavras e promessas a partir desses homens, né? E isso não fica só na vida da pessoa que recebeu. Como a gente viu aqui, as bênçãos de Jacó, as profecias que Jacó trouxe, elas eram para as gerações, elas não eram só para os seus filhos. E as bênçãos de Moisés eram para as gerações daquela geração de descendentes destes filhos de Jacó. Então, Deus, quando ele determina uma bênção sobre a sua vida, não vai estar só caindo sobre você, mas se você anda em justiça, se você anda em obediência, a gente já viu quando estava estudando Deuteronômio que aqueles que andam em obediência, né, Deus visita e abençoa até 1000 gerações. Então, a palavra ela continua se cumprindo sobre a vida dos filhos, e conforme esses filhos vão andando em obediência, ela se estende. Então tenha isso no seu coração. Se você recebeu palavras e profecias, saiba que está sobre os seus filhos também essas palavras, essas promessas do Senhor, e prepare o caminho para que eles recebam, eles vivam isso e eles continuem, né, com o legado, porque isso tem a ver com o legado. Certo? Alguém tem dúvidas? Ou não? Gente, se eu fizer na segunda, às 8 da noite, a live pra gente terminar falando de José, que daí são 2 tribos, que é a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, que tem muita informação, vocês assistiriam ou não? Pelo menos vocês aqui que estão participando. Se eu fizer segunda às 8 da noite, vocês participariam? Porque daí eu adianto um pouco e já encerro. E aí na sexta eu encerro com o capítulo 34, que encerra as bênçãos. E aí eu falo um pouco, trazendo paralelos com as profecias que estão em Jeremias, Romanos, Isaías. Tem um monte de anotação aqui, mas daí a gente encerra esse estudo. O que vocês acham? Vocês topam fazer na segunda às 8? Me digam aqui, por favor. Dan tá dentro, beleza. E vocês, gente, que estão aqui? Vocês topam segunda às 8? Vocês podem? Aí eu faço das 8 até as 9 no máximo, porque depois eu tenho que dar discipulado também. Mas pelo menos eu já adianto. Sim, tranquilo. Rafa, beleza. Bom, já tem 6-2, então já tem audiência. Então fica combinado. Então, na segunda, 8 da noite, a gente faz mais uma live e aí a gente vai falar de José, que na verdade são os seus 2 filhos que receberam as bênçãos, né? José é pai de Manassés e de Efraim,
Aí eu falo a respeito de tudo que está relacionado às duas tribos. E é isso então. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana e a gente se encontra na segunda. Falou? Boa noite, que o Senhor abençoe vocês. Até mais.